Oi pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe vocês. Escute esse vídeo até o final, preste atenção no que esse ancião falou, depois nós vamos comentar. Vamos ouvir. Só aquele único filho, e ele guardava ele, escondia. Quem Deus esconde, irmão, está escondido, ninguém acha. O Senhor vai esconder alguém do teu inimigo. Estão aí te procurando pelas internet, por todo canto, mas Deus te diz, está escondido. Escondia, mas quando ele dizia, haja separação entre águas e águas, o verbo ação, ninguém via. Mas quando ele disse, vou destruir as entranhas, conversou. A ação falou com ele, Pai. Veja em João capítulo 1, de 1 ao 3, que diz, no princípio era o verbo, falando de Jesus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por que Deus iria esconder Jesus se ele também era Deus? Então, está equivocada essa fala desse irmão. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, se ele tivesse escondido nas entranhas, como ele disse aí, como que ele estaria trabalhando junto com Deus na criação? E aqui, para completar que não é verdade o que ele diz assim, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele era a segunda pessoa da Trindade. Além disso, a Bíblia é clara ao afirmar que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Então isso inclui o universo, os seres vivos e tudo mais que existe. Então não faz sentido dizer que Jesus estava escondido durante a criação. Então Jesus está presente em todas as coisas. Que nós possamos sempre reconhecer a sua grandeza e a sua majestade. Se o sacrifício, a oferta, os holocaustos, essas coisas não te agradaste, corpo me preparaste. Eu vou lá no templo da tua vontade, comprarei um povo especial, zeloso de boas obras. Deus falou, tu és meu filho amado, hoje te gerei. Ele afirmou que só depois da criação é que Jesus foi gerado, por Deus. Existem outras partes bíblicas também que confirmam esse assunto. Está lá bem claro. Em Colossenses 1, do 15 ao 17, está escrito assim. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha agora, ele existe antes de todas as coisas, meu irmão. E nele todas as coisas subsistem. É o que eu falo, o que o povo aprende com a falta de esclarecimento bíblico dessa? Porque o que ele falou aí, o que ele ensinou aí para o povo, está totalmente na contramão da Bíblia. São informações erradas para ensinar, a clareza. Já que eles não querem ensinar e alguém aí dentro quer aprender, busca alguém, porque eu sei que tem alguém lá dentro que quer aprender. Não quer sair de lá, mas quer aprender a Bíblia. Então busca alguém que conheça a palavra de Deus para ensinar para você não ficar comendo gato por lebre, porque é isso que eles não querem, Eles não querem que ninguém vá lá e contesta isso que ele falou aí, os anciãos não querem isso. Mas tem nós aqui críticos que fazemos. E nós respondemos por muitos que estão lá dentro, porque teve outro dia uma irmã que falou assim, olha, isso daí que foi informado pelo irmão, muitas pessoas gostariam de falar isso, mas não falam porque está lá dentro. Por que eles não saem? Por vários motivos que eu já falei em outros vídeos, mas não concordam. Então procurem aprender a Bíblia independente de se eles querem ou não. O anjo de luz já pensou, se ele gerou um filho, não sou mais a segunda pessoa.
Deus é o único ser que você não precisa falar. Ele conhece e vê o teu pensamento. Deus já viu o pensamento daquele anjo de luz e já elegeu alguém, Miguel. Imagina, irmão, quando Senhor Miguel se apresentou, bateu continência. Pronto, Senhor, luta. Então ele disse aí que o anjo de luz, e quem é o anjo de luz? É o Lúcifer. Então Lúcifer era o segundo depois de Deus, segundo a cabeça desse ancião aí. E que aí nesse momento Deus estava gerando Jesus que estava no seu ventre. Então ele fez uma confusão terrível aí, algo que não é bíblico, né? Por isso que às vezes a gente fala que parece que eles têm uma outra Bíblia que não é a Bíblia que a gente conhece. Lúcifer, ele era um dos anjos mais poderosos e belos criados por Deus, mas ele não era mais do que Jesus Cristo. Jesus Cristo estava acima dele, mas ele tinha uma importância, né? Ele era um anjo, né? Um dos anjos mais poderosos, muito lindo, e ele era o responsável pela música no céu e liderava o coro celestial. Em Ezequiel 28, 13, 14, nós lemos assim: Estavas no jardim de Deus, todas as pedras preciosas te cobriam, o rubi, a safira, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a esmeralda, o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que fosse criado, foram preparados. Além disso, Lúcifer também era um dos querubins que guardava o trono de Deus. Ele tinha acesso ao trono de Deus. Em Ezequiel 28:16, nós lemos: pela abundância do teu comércio, olha só, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubins, cobridor do meio das pedras afogueadas. Então não era qualquer anjo, né? Era um anjo, né, mesmo poderoso, um anjo separado, né? Tem a hierarquia celestial dos anjos, e ele era um anjo que estava num lugar de destaque, né? Então, isso sim. Mas abaixo de Jesus Cristo, que é o Filho, né, unigênito de Deus, criado desde o início, antes da criação de tudo, ou seja, antes de Lúcifer, né? Porque está escrito, né, que ele foi criado antes de tudo. Então, nós podemos concluir que a função e o trabalho do Lúcifer no céu, antes da sua queda, era liderar o coro celestial e guardar o trono de Deus, né? Então a sua rebeldia o levou à expulsão do céu, onde teve a batalha, né? E realmente Miguel batalhou com ele lá em cima e ele foi expulso aqui para a terra. Então é isso. Fiquem todos com Deus.